A Fundação Biblioteca Nacional tem o prazer de recebê-los para o evento Fabulações Algorítmicas, Impactos da Inteligência Artificial nas Artes, Cultura e Ciência. Esse é o primeiro encontro de uma série mensal que trará reflexões filosóficas sobre estas convergências e os novos caminhos abertos pela inteligência artificial. Teremos como convidados Marco Lucchesi, presidente da Fundação Biblioteca Nacional, Luiz Velho, pesquisador PQ sênior do CNPq, professor titulado IMPA e cientista líder do laboratório Visgraph, e Matteo Morricone, tecnologista, diretor e cofundador da VFX Rio. Passo agora a palavra ao presidente da Fundação Biblioteca Nacional, senhor Marco Lucchesi. Muito obrigado ao Otávio pela coordenação da mesa. Obrigado muito pelos convidados queridíssimos que hoje aqui e competentíssimos, claro, mas queridos também, que aqui se encontram. Muito obrigado. É uma grande alegria iniciarmos essa nova série. A Biblioteca Nacional já vem realizando uma série de inteligência artificial, mas dentro de aplicações específicas no que diz respeito à biblioteconomia e tudo aquilo que gira em torno desse processo de memória, arquivo, resgate seguro da informação, catálogos inteligentes, e universo bibliográfico e assim sucessivamente. Isso vai continuar sendo coordenado pela professora Naira, que é coordenadora do Centro de Pesquisa e Editoração da Biblioteca Nacional. Isso continua todo mês. Mas nós nos demos conta que, para além dessa série já importante, realizada, inclusive, com o IBICT, né, com o nosso querido amigo, presidente Tiago Braga, já assinamos, inclusive, a Biblioteca Nacional e o IBICT, um memorando importante. Agora vamos passar, daqui a pouquinho, né, finalizando os ajustes jurídicos para o acordo de cooperação técnica, o que é já um gesto muito importante que não insiste na separação entre matemática, por assim dizer, e memória, ou entre ciências matemáticas, estou falando de uma forma mais ampla, né? E cultura. Na verdade, é uma cultura. Estamos sempre com o Snow, mas o Snow ainda não foi suficientemente absorvido por certas tradições, por algumas situações de gravidade epistemológica que pedem uma especialização, mas a questão ainda é um pouquinho mais complexa. De qualquer modo, o facto da Biblioteca Nacional e do IBICT afirmarem logo um ACT me parece muito alvissareiro, não só pela aplicação específica, mas pelo grau simbólico dessa aliança entre as instituições. Então, esse encontro, ele permanece todos os meses, da inteligência artificial aplicada, mas nós nos demos conta de que há uma série de questões de ordem filosófica muito importantes. É claro que os cientistas, é claro que aqueles que trabalham, como os nossos brilhantes convidados, num campo específico, são desenvolvedores de software, por exemplo. É claro que tudo isso é importante e todos têm direito de fala, inquestionavelmente. Mas a orfandade ou o vazio do lugar filosófico é extremamente gritante, muitas vezes, quando esses debates são organizados. E é claro que quando a gente ouve a ideia da singularidade, sobretudo aquela defendida por Kurzweil há muito tempo, ou Kurzweil, a melhor pronúncia para mim é Kurzweil, sobre a era da singularidade, sobre essa relação do corpo com a máquina de forma muito intensa. Isso é muito importante. Então, por exemplo, o próprio Kurzweil vai falando desse retorno acelerado, né? Investimento de retorno acelerado, e essa quase que viagem logarítmica entre invernos e primaveras da inteligência artificial. A última primavera não acabou, ela está no seu auge absoluto, se é que não está ainda no começo de um auge, por assim dizer. O que vemos, de fato, é que, quando Kurzweil fala da velocidade, isso é muito importante. A experiência dos cientistas são reveladoras para uma série de projeções legítimas, constituídas por um conhecimento teórico, mas também de experiência feita. E todo aquilo que a gente vem vendo de um problema epistemológico, das alucinações das máquinas que, com o tempo, vão sendo reiteradas nas máquinas de aprendizagem, né? Ou na máquina Sapiens, como já disse alguém, tudo isso vai sendo o resultado de um aprimoramento, de um investimento ético, inclusive, da parte dos cientistas, né? Mas o lugar da filosofia precisa ser discutido. E essa discussão ela é muito ampla, né? Ela começaria de uma forma, talvez, para o Estado Democrático de Direito, para uma perspectiva republicana, sobre o futuro, e um futuro imediato,
sobre a alocação de trabalhadores, né? O destino, o emprego, a qualidade e absorção desse processo diante dos grandes passos pela inteligência artificial. Mas a filosofia tem que entrar pelo seguinte, porque muitas vezes existe uma espécie, da parte nossa, em geral, uma espécie de animismo. Então, animismo no sentido de que a inteligência vai criar isso, vai criar aquilo, ela tem vontade, ela vai dominar o mundo de tal forma que é claro que as consequências são importantes, mas é preciso também começar a distinguir, por exemplo, o que é a consciência. Isso tem sido debatido intensamente. A inteligência é cérebro. A partir da experiência das redes neurais, que deram um salto extraordinário, logarítmico mesmo, entre um antes e um depois, qual é efetivamente o lugar da consciência? Ela é determinada, ela coincide com o cérebro? Do ponto de vista filosófico mais intenso, não coincide absolutamente com o cérebro. A parte do cérebro diz, mas não é suficiente dizer, apontar dentro de uma sala de cirurgia aquele cérebro e dizer que lá está a mente, lá está a consciência. Essa é uma questão, mas dentre muitas outras, né? Um outro aspecto também muito interessante é que a inteligência artificial, para alguns, quando se diz que inteligência artificial é um oxímoro, né? Porque essa inteligência não pode ser artificial. Mas, por outro lado, se nós começamos a pensar na construção da técnica, e aí entra Heidegger, e aí entram todos os filósofos, entra Emanuele Severino, na Itália, que é um gênio, precisa ser traduzido mais e descoberto no Brasil. Aí vamos discutir qual é o lugar da técnica, qual é o lugar da política nesse processo, e compreender que a artificiosidade, ou artificialidade, entre aspas, ela foi sendo construída desde os diálogos de Platão. E aí não é buscar uma arqueologia forçada, é uma construção. A construção de elementos e de parâmetros, tão importantes os tais parâmetros, né, nas redes neurais. Essa é uma conquista que foi encontrando na filosofia passos essenciais. Para muitos, por exemplo, uma parte notável da inteligência artificial foi produzida nas universidades da Idade Média. Seria longo trazer isso aqui, mas eu estou sendo muito rápido. Por outro lado, vamos à característica universal de Leibniz e desse discurso tão fascinante das máquinas que conversam entre si. Mas há outras questões éticas, para além dessas epistemológicas, que eu considero extraordinárias, fabulosas e muito interessantes de qualquer ponto de vista, né? Porque é uma grande transformação. Mas lembrar que essa grande transformação ela tem uma especificidade, ela tem uma velocidade, ela tem uma camada de organização, mas ela vem ao longo de muitas conquistas, de muitas décadas, para não dizer séculos e milênios. A construção da ferramenta, o lugar da relação entre o corpo e a ferramenta, até chegar àquilo que o Kurzweil imaginava, a singularidade. Mas aí exatamente existem questões muito importantes. Como ocorre numa biblioteca, ou para os pesquisadores, quando os algoritmos trabalham. Alguém falava, em outro momento, um grande matemático, sobre a ditadura do cálculo ou a ditadura do algoritmo, como duas coisas distintas que se encontram num determinado ponto. Mas o interessante seria pensar desse algoritmo, por exemplo, numa biblioteca não me dá uma aleatoriedade com a qual eu preciso trabalhar. Eu também sou aleatório. E nas pesquisas eu preciso de aleatoriedade. Mas até que ponto o algoritmo, que é muito importante, nos auxilia, em muitos momentos nós sabemos disso, pela utilização que realizamos em várias situações da nossa vida, mas até que ponto nós precisamos ter a liberdade desse aleatório? Bom, isso é uma questão, poderia parecer secundária, mas quando nós vemos situações extremas de violência, de cultura do ódio, reproduzidas em outros países, não necessariamente apenas do país, nós vamos ver, como diz um grande filólogo e filósofo, né? Uma espécie da necessidade de estabelecer uma algorética, uma ética do algoritmo. E há muitas formas de segurança de algoritmos que, espelhadamente, vamos assim dizer, ou em retromarcha, como também se diz de outra forma, estou traduzindo diretamente do inglês, né? Quando eles começam a se organizar para criarem, efetivamente, um campo de ética, um ethos cada vez mais importante, interessante e dialético. Então, todas essas questões me parecem, eu só citei duas ou três, todas elas me parecem muito importantes. O lugar do conhecimento humano, o lugar dos parâmetros de uma nova construção que está em progresso, para a qual não temos uma capacidade de vislumbrar o que pode ser o futuro. Mas algumas questões nós já percebemos, e percebemos justamente que vivemos agora, como dizia um outro também, um filósofo importante, não mais online ou offline, mas as duas coisas ao mesmo tempo, que ele chamava de on life, quer dizer, estar na vida.
Então, acho que essas questões vão ser debatidas nessa nova ordem de seminários da Biblioteca Nacional e vamos debatê-la, espero que dando tudo certo, uma vez por mês. Hoje nós começamos com o Luiz Velho e com o Matteo Morricone, são pessoas com as quais eu tenho tido a honra de, em algum momento, de ter trabalhado com eles. Eu estava citando justamente, Luiz, quando fui visitar você no Instituto Matemática Pura e Aplicada, que é um dos grandes orgulhos do Brasil e não só do Brasil. Eu sempre que posso assisto às conferências, que são sempre muito, muito ricas, interessantes e profundas, mas do meu ponto de vista, Luiz, como eu te falava, eu tenho trabalhado durante muitos anos com a poética da matemática, por uma série de razões, e amo a filosofia da matemática. Eu acho que ela pode, às vezes, parecer um beco sem saída, mas é uma questão que está relacionada a um patamar absolutamente significativo desse grande capítulo epistemológico dentro do qual todos nós nos encontramos e diante do qual estamos implicados. Então, eu me lembro que numa exposição de Leonardo, eu pude contar com uma transformação importante, né, Luiz, da Mona Lisa em um batráquio e vice-versa. Então, isso ilustrou muito o diálogo de Leonardo, um Leonardo contemporâneo, né, que estaria usando, por exemplo, os fractais. E nessa exposição nós falamos também do grande ruído de Euclides, né, o quinto postulado, em cujo bojo, por exemplo, também não deixava de existir também o fractal, quer dizer, in nuce, né, lá atrás. Então, essa grande caracterização da obra leonardiana repassada, repaginada para o momento contemporâneo. Matteo Morricone, também o meu grande amigo. Morricone, que também, como Luiz, trabalha justamente na fronteira entre matemática e arte, e com aproximações tão fascinantes e muito ricas das suas próprias experiências e cogitações. Mas o Morricone, Matteo, além de ser uma pessoa muito querida, eu cumprimento sempre a Giovanna e a mãe dele, e o saudoso Roberto Morricone, enfim, fazem parte de uma constelação da cultura brasileira, e eu me sinto muito feliz de tê-los hoje aqui, agradecendo muito a presença e a fala tão enriquecedora que eles vão desenvolver agora para todos. Muito obrigado. Otávio, obrigado a você, obrigado à nossa coordenação de eventos. Muito obrigado, Marco. Antes de passar a palavra, eu peço que se o público que nos assiste tiver alguma pergunta, que já deixe no nosso chat, que vai ser respondida após as falas. Agora eu passo a palavra ao senhor Luiz Velho. Sim. Só confirmando se a minha tela já está no ar, que eu começo a apresentação. Sua tela sim, já está no ar. Ótimo. Então, boa tarde a todos. Eu sou Luiz Velho, pesquisador do INPA, e hoje eu vou falar sobre matemática e inteligência artificial. Eu gostaria de começar dizendo que a matemática ela está por trás desses grandes avanços da inteligência artificial atualmente, né? Então, o que eu vou falar nessa apresentação, essencialmente gira em duas coisas, né? Dois temas, né? E três conceitos, né? Então, os dois temas são a evolução da matemática, como a matemática evoluiu para a gente chegar aqui nesse ponto e permitir esse avanço de IA, né? E aí depois eu vou falar, né, especificamente de inteligência e agentes, né? E vou falar exatamente dos mecanismos do aprendizado de máquina e das redes neurais, né? Então, esses dois temas estão ligados com três conceitos muito importantes, que o primeiro é o conceito de como a matemática se relaciona com cognição, né, no ponto que a gente está. E os outros conceitos que são por trás do mecanismo de aprendizado de máquina e redes neurais é o mecanismo de imersão e de atenção. Então, são isso as coisas que a gente vai ver aqui de uma maneira intuitiva, né? Então, começando com a revolução da matemática para criar a inteligência artificial, né? Então, a gente pode ver que a evolução da matemática, né, desde a sua incepção até agora, a gente pode identificar 4 eras diferentes, né? Uma primeira era, que é a era da matemática clássica, né, que vem da antiguidade ao século XVII, né? E aí depois a gente tem a matemática determinística do século XVII ao século XIX, e aí isso leva à matemática probabilística, né, do final do século XIX ao século XX. Né? Isso aqui, essas 3 eras da matemática,
matemática é dominada pelo conhecimento dos especialistas, matemáticos e outros cientistas, né? Então, por exemplo, na matemática clássica, a gente tem, né, conceitos ideais, né? E tem a álgebra, a geometria, né? Na matemática determinística, a gente procura entender o mundo e tem a física matemática, equações diferenciais, né? E na matemática probabilística, a gente tem problemas mais complexos que precisam lidar com incerteza, né? Então, para modelar ciências sociais, né? Então, a gente tem probabilidade estatística, né? E agora, a grande diferença é que na matemática cognitiva, o que os matemáticos e outros cientistas estão fazendo é criar modelos que vão aprender com dados do mundo real, do mesmo jeito que o ser humano aprende, né? Não estou dizendo que a inteligência artificial tem a mesma inteligência que o ser humano, é uma inteligência diferente que a inteligência da máquina, né? Mas exatamente o que está por trás disso é a matemática cognitiva, né? Que é o tema desse século XXI, né? E do nosso futuro, né? Então, continuando, quer dizer, se a gente presta atenção em como que essa evolução deu ao longo do tempo e por quê, né? A gente pode ver que a matemática ela vai evoluindo, né, motivada pela complexidade dos sistemas que a gente quer modelar, que a gente quer entender, né? Então, como eu falei, a matemática clássica ela lida com uma verdade abstrata, né, com conceitos ideais, né? A matemática determinística ela lida com o nosso mundo, né, do sentido mais simples, mecânico, né, da física, né, que a gente pode ter equações para predizer a trajetória de um projétil, coisas assim, né, equações diferenciais. Agora, quando essas equações começam a ficar muito complicadas, você tem que lidar com incerteza, aí você tem a matemática probabilística e estatística, que você consegue trabalhar com fenômenos sociais e outras ciências sociais, né? Mas esses problemas, né, vão num grau de complexidade que não chegou na percepção do ser humano, não chegou no ponto de vista do ser humano. Você vê que a gente está assim, pensando em problemas ideais, problemas físicos da sociedade, mas a gente não chega no homem, né? E exatamente na matemática cognitiva, que a gente está vendo agora, a gente começa uma matemática que está ligada com o ser humano, com o indivíduo, com a percepção do indivíduo, né? E um mecanismos que tem que ficar em par com a maneira como o ser humano apreende o mundo, né, e percebe o mundo. Isso é a matemática cognitiva, né? Então, o que a gente vai falar agora exatamente é disso, né, de aprendizado e cognição, né? Então, a questão aí, né, como eu falei, são alguns conceitos importantes, né, que é exatamente esse conceito de imersão, né, e de atenção, né? Então, eu vou falar primeiro do conceito de imersão, que é exatamente como você consegue colocar para a máquina estrutura, ela aprender a estrutura e poder lidar com essa estrutura para aprender a partir de dados, né? E a gente vai ver que, uma vez que a gente tem essa imersão e os dados estão no mundo matemático, a gente precisa de um mecanismo que é o mecanismo de atenção, né? E esse mecanismo de atenção é que vai permitir, né, essas redes que a gente usa, né, que são redes neurais baseadas em transformadores ou transformers, né, e que, na verdade, levam a os modelos que são os grandes modelos de linguagem, os LLMs, e os modelos que chamamos de modelos fundacionais, o Foundation Models, né, que combinam, né, modelos de linguagem com modelos visuais e modelos de som, etc., né? Então, o que eu vou falar agora, de uma maneira rápida e intuitiva, desses conceitos que eu me referi anteriormente, né? Então, a primeira coisa que é importante perceber é assim, que a máquina, quando ela vai lidar com dados, né, esses dados entram, né, de uma maneira assim, não estruturada, né, uma maneira bruta. Então, se for pensar, por exemplo, num corpo linguístico, né, você denota o corpo linguístico através de símbolos de entrada. Então, por exemplo, são letras, palavras, né? E se for pensar, quer dizer, qual é a dimensionalidade disso? A dimensionalidade disso, no sentido matemático, seria a combinatória de todas as possíveis combinações de letras para formar palavras e todas as possíveis combinações de palavras para formar
estruturas, né, gramaticais, e isso aí, na verdade, não tem uma semântica, né, não tem a estrutura da linguagem, né? Então, a dimensionalidade é uma dimensionalidade muito alta, assim, dimensão de bilhões, né? E a máquina não consegue lidar com isso porque não tem estrutura. A gente tem que transformar isso em uma coisa que tem estrutura, do mesmo jeito que a gente aprende uma linguagem e aprende a estrutura, né? Então, assim, a gente quer mapear esses dados de entrada, que tem uma dimensionalidade muito alta, numa estrutura que tem dimensionalidade mais baixa e que vai refletir o conteúdo, né? Vai refletir, por exemplo, no caso de um modelo de linguagem, uma certa linguagem, né? Então, como é que isso é feito? Isso é feito exatamente com esse mergulho no espaço vetorial, quer dizer, então a ideia que você tem, no caso de linguagem, um dado bruto com uma dimensão de bilhões, né? Você vai mapear num espaço vetorial, que é fácil do computador trabalhar, que tem uma dimensão alta, mas não é tão alta, uma dimensão de 100 ou 10 mil, ou talvez um pouquinho mais. Então, você tem o que a gente chama de essa função de mergulho, que ela vai mapear palavras em vetores, né? E como é que você faz isso, né? Você vai aprender como fazer isso, né? Então, você tem que aprender esse mergulho. Então, você tem que aprender essa função, uma função que vai mapear uma palavra numa sequência de componentes de um vetor, né? Esse RN aqui, o N seria um N igual a 100, né, 1000, 1 milhão, né? Mas de uma dimensão muito mais baixa do que o dado bruto, né? Que seriam todas as possíveis palavras, né, em qualquer linguagem, mesmo linguagens que não existem e que não têm estrutura, né? Então, para fazer isso, essa função de mergulho, a gente vai usar uma estrutura gramatical. Então, você vai querer que a máquina aprenda a fazer predições, né? E, no caso aqui, a gente pode pensar, por exemplo, numa estrutura gramatical de 5 elementos, né? Então, você dá 4 elementos para a máquina e ela tem que predizer o 5º elemento. Então, você treina dando estruturas válidas e não válidas. Por exemplo, aqui, né, o gato está sentado no tapete, né? Então, isso é uma estrutura válida, mas se eu der uma estrutura, por exemplo, o gato sentou, música, tapete, isso é uma estrutura não válida. Então, você dando esses exemplos para a máquina, que é o chamado de aprendizado supervisionado, ela vai saber distinguir estruturas gramaticais válidas e não válidas, né, que vai lidar com a estrutura semântica também, né? E aí isso, surpreendentemente, cria uma estrutura matemática que você consegue manipular, né? Então, esse que eu estou falando aqui, né, é o Word2Vec, né, que é exatamente transformar palavras em vetores, né? Isso é o título de um artigo de pesquisa que foi revolucionário nessa época. E, fazendo isso, ele mostra que, com esse mecanismo de aprendizado que eu falei, palavras que são semanticamente relacionadas, elas ficam perto, né, nesse espaço vetorial, né? Isso é um conceito de matemática, quer dizer, esse perto significa que você tem uma métrica que se consegue medir a distância entre palavras. Então, aqui a gente está olhando nesse gráfico, né, tanto palavras quanto frases, né? E se você for ver, por exemplo, aqui você tem sociedade, companhia, companhias, ele está tudo perto aqui, né, nesse espaço vetorial de palavras. Aqui a mesma coisa se aplica para frases, né? Então, vê que a gente conseguiu pegar a estrutura semântica num espaço matemático, né? E aí isso permite coisas assim de você começar a poder manipular o conteúdo, né? Então, por exemplo, você pode aí identificar categorias, né? Quer dizer, então, por exemplo, se eu pego a palavra França, perto da França eu vou ter todas as outras palavras que são países, assim como a França. Do mesmo jeito, se eu pego a palavra Xbox, né, que é uma máquina de jogos, né, todas as outras máquinas de jogos vão estar perto, né? Então, isso aqui é exatamente desse paper que eu falei, o Word2Vec, que é um paper de 2011, né? Então, isso aí foi o começo dessa revolução de aprender modelos de linguagem, né? E isso assim, mostra que você consegue fazer operações matemáticas nesse espaço, né? Como você tem uma métrica e você pode ver a distância entre palavras, você pode também fazer
por exemplo, a diferença entre palavras, né? Então, aqui você vê que, por exemplo, se você pegar o embedding, né, a imersão de mulher, né, e a imersão do homem, subtrair um do outro, vai dar essa distância, isso é um vetor no espaço vetorial, né? E isso aqui é equivalente à mesma relação, né, de mulher para homem, a mesma relação de tia para tio, ou de rainha para rei, né? Então, você começa a fazer uma porção de operações, né, nesse espaço matemático, né? Só que isso tem um problema grande que eu falei que você pega uma estrutura gramatical que tem um certo tamanho, né? No caso ali, eu dei um n-grama de 5, né? Então, com isso é fácil você predizer coisas que estão perto. Por exemplo, dizem, eu sei que você é mais o que eu... Aí você vai dizer, você sabe predizer isso porque está relacionado esse pedacinho aqui com esse pedaço aqui. Mas quando você tem uma coisa que tem a relação, ela não é tão próxima assim, que não está nessa parte aprendida, né? Você não consegue, por exemplo, isso aqui, quer dizer, tem uma única pessoa entre nós que pode ter cometido o crime. Isso aqui, você está pensando numa história de policial de mistério, a solução disso está no começo da história, né? Você tem que entender, né? Quer dizer, uma distância muito grande entre as coisas que estão acontecendo, né? E isso aí foi um bloqueio, né? Porque assim, essas coisas que eu falei, né? Esse modelo de n-grama dos anos 50, né? As redes iniciais que tem esse modelo do Words to Vector dos anos 1990, né? E depois você evoluiu isso para um modelo que tem... Isso está ligado com a memória, né? Você tem essas redes neurais recorrentes e tem essas redes que são redes neurais de memória de curto termo, né? Então, você não consegue pegar vizinhanças muito grandes para entender as relações, né? E aí isso foi um problema que teve a solução em 2014, exatamente com esses mecanismos de atenção, né? O mecanismo de atenção permite você pegar, né, exatamente dependências, né, de estrutura, né, com uma memória muito grande, né? E se você for pensar a maneira como a gente pensa, né, desculpe o pleonasmo, né, muito ligada com a memória, né? Você precisa da memória para pegar conceitos e relacionar esses conceitos. Então, esse mecanismo de atenção é a base de tudo, né? E exatamente, quer dizer, esse mecanismo de atenção que levou aos chamados transformers, né? Então, historicamente, se for ver, né, nos anos 80, você começou a ter os primeiros formalismos do mecanismo de atenção na ciência cognitiva, antes da matemática cognitiva. E essa matemática, a ciência cognitiva, entrou na matemática, né? E aí, em 2014, exatamente, você tinha essas redes, né, neurais, né, de recorrentes, né, aumentadas com mecanismos de atenção e começou a poder fazer coisas mais sofisticadas, né? E aí, em 2017, 2018, quer dizer, esse mecanismo de atenção passou a ser a própria estrutura da rede e foram criados os transformers, né? E os transformers é que permitiram, né, toda essa revolução dos modelos grandes de linguagem, né? Então, essa revolução dos transformers, a gente pode ver que ela conseguiu colocar a inteligência artificial em todas as áreas da sociedade do conhecimento humano, né? Como eu falei, o exemplo principal aqui é linguagem, né? O GPT, o ChatGPT, mas você tem aplicações em biologia computacional, né? Em visão computacional, em programação automatizada, matemática simbólica, né? Aprendizado por reforço, né? E tudo potencializado por esse mecanismo de atenção, né? Então, o que significa isso? O resultado principal disso é que esses transformers eles conseguem aproximar qualquer função booleana esparsa, né? E aí tem exatamente essa questão ligada com como você lida com os dados e conseguir colocar conhecimento e concentrar o conhecimento e informação, né, de uma maneira compacta, né? Então, assim, a estrutura ela é naturalmente esparsa, né? E o mecanismo de atenção permite a gente conseguir selecionar o que é importante, o que não é. E o Transformer, eles são redes com várias camadas de imersão que vão colocando estrutura sobre estrutura e a gente vai aprendendo coisas cognitivas de nível cada vez mais alto, né?
E isso é o que está por trás desses grandes modelos de linguagem, né? Então, essencialmente, o que a gente quer aqui é aprender funções combinatórias, né? Que são esses grandes modelos de linguagem. Então, exemplos disso é o GPT, o ChatGPT, né? Que você consegue aprender a estrutura toda, né? Como essas coisas se conectam e tem o que a gente chama de circuitos, né? Então, essencialmente, o que a gente lida aqui é com features, né? Que são elementos que a gente vai identificando nos dados, e circuitos, que é como esses features, esses elementos se conectam, né? E aí, isso aí, quando você põe várias camadas, né, de imersão, botando essa estrutura com estruturas de nível cada vez mais alto, né, em termos de percepção e de cognição, né, você tem a inteligência artificial, né? E isso é uma coisa que está na fronteira da matemática, né? Então, tem alguns mistérios ainda que os matemáticos estão estudando, né, para fazer os teoremas que permitem lidar com essa matemática cognitiva, né? Então, aqui tem 3 pontos deles, né? Quer dizer, o primeiro é como essas redes neurais conseguem aprender hierarquicamente a combinar esses elementos, né? Então, o que eu falei, para a máquina ficar mais inteligente, você tem que botar camada em cima de camada. E isso é exatamente como que você passa de uma camada para outra e você aumenta a sua capacidade de cognição e de lidar com problemas, né? Esse mecanismo, a gente sabe que funciona, mas a gente não tem os teoremas de explicar tudo sobre eles, né? A outra coisa é exatamente que o que está por trás de você fazer toda essa hierarquia de camadas, né, cada vez mais complexas, está lidando com você poder lidar e calcular coisas com essas funções combinatórias muito complexas. Então, estudar esse espaço de funções combinatórias muito complexas com esses circuitos ainda é uma coisa que está sendo estudada, né? E a coisa mais surpreendente aqui é que quando você faz esse treinamento a partir dos dados, a gente encontra, né, momentos onde tem a emergência de uma coisa nova que a gente não esperava, né? Na capacidade de você pensar, né? E aí, como que essa emergência aparece, né? Uma coisa que, de repente, aparece a inteligência ali, né? Aquela, assim, a coisa da ideia, né? Que acendeu uma luzinha, né? Então, como que isso acontece, também os matemáticos estão estudando, né? Então, essas aí são as coisas do estado da arte da matemática, que a gente pesquisa isso, né? Lá no INPA tem vários matemáticos pesquisando isso, né? E aqui, então, só para a gente tentar visualizar um pouco isso, aqui tem uma maneira de visualizar como funcionam essas redes. Eu vou mostrar bem rapidamente aqui 2 maneiras de visualizar essas redes que eu falei, né? Quer dizer, então, essa primeira, que é o BERT-VIS, permite você ver esses mecanismos de atenção, né? Então, aqui é uma página, né? Espero que vocês estejam vendo, né? E aqui você está vendo, você tem camadas e você tem as relações de cada camada com a outra, né? Então, por exemplo, aqui diz, né, o que a palavra coelho está ligada com outras palavras, né? E aí você tem esse mecanismo super complexo aqui que exatamente faz com que essa rede funcione, né? E aqui você tem os neurônios que ligam as coisas, né? Quer dizer, e aí um outro exemplo, que é um pouco mais complicado, né? É esse do Attention Vis, que aí você tem um espaço maior aqui, né? Que aí você começa a ver mais estrutura, né? Então, aqui você tem essa vista global de atenção, que você começa a ver exatamente esses circuitos, essas coisas assim, né? Que eu estou mostrando bem rápido, mas vocês podem depois procurar entender isso um pouco melhor, né? E aí, com isso, né, eu termino aqui a minha apresentação e deixo a palavra para o Matheus, e a gente depois pode discutir detalhes no final da nossa palestra. Obrigado. Oi. Muito obrigado, Luiz. Agora passo a palavra ao Matheus Morricone. Tá. É uma grande honra estar aqui apresentando um pouco da nossa pesquisa, que iniciou há um tempo, há 3 anos atrás, né? E eu vou abrir aqui o primeiro slide, não se assustem, é um slide em branco. Gostaria de começar a minha fala de uma forma pouco convencional. Muitos acompanham aqui os avanços diários da inteligência artificial
A gente está vivendo um momento de muita aceleração tecnológica, sem precedentes na história. Cabe a cada um de nós refletir de forma ética, construtiva e sensível o uso dessa tecnologia. A IA tem um potencial de transformar áreas como saúde, educação, arte, arquitetura, e vivemos um momento histórico em que a ciência, a arte e a cultura convergem. E dessa convergência podem surgir faíscas de inovação. Esse tipo de encontro não é novo na história. No Renascimento, esse diálogo entre arte e ciência mudou novos paradigmas. Ocorreram rupturas. A sociedade mudou. A maneira de pensar mudou. O nosso cérebro continua exatamente igual, mas nossa forma de pensar mudou. Por isso que quero fazer aqui um exercício hoje, além de mostrar o resultado de nossa pesquisa, revisitar um pouco do passado para entender o presente e imaginar o futuro. E para isso, eu gostaria de evocar uma palavra poderosa da tradição italiana, parla. Quando o artista exclama parla, ele reconhece que sua obra ganhou vida própria. Ela fala, provoca, transmite. Não precisa mais de explicações. Comunica por si só. Parla é um momento mágico em que a matéria transcende a técnica e se torna linguagem viva. Vem da tradição renascentista, o artista como mediador, intermediário de uma potencialidade cósmica e a matéria trabalhada, entre o visível e o invisível. Hoje, vamos seguir esse conceito através da história da arte e suas motivações para pensar como as obras, as imagens e até as inteligências artificiais podem falar conosco. Aqui temos uma obra do artista Auguste Rodin, que representa o mito de Pigmalion, rei e escultor da ilha de Chipre. Ele criou uma estátua de uma mulher tão perfeita que acabou por se apaixonar perdidamente por sua criação. Essa obra está no Museu Metropolitan Museum em Nova York. Movido por esse desejo sincero, rogou a Afrodite, a deusa do amor, que concedesse vida à escultura. Comovida com a deusa, atende ao pedido e a estátua foi transformada em uma mulher viva que passou a se chamar Galateia. Pigmalion e Galateia se casaram e viveram felizes. Esse é o mito. Rodin, o artista, viveu entre 1840 e 1917 e é considerado o pai da escultura moderna. Rompe com o idealismo clássico. Em vez de formas perfeitas, ele mostra tensão, emoção, humanidade. Ele foi um importante escultor francês, considerado o pai da escultura moderna. Suas obras, como vimos aqui, são marcadas por representações intensas das emoções humanas, movimentos naturais do corpo e superfícies texturizadas. Rodin tem, entre elas, obras famosas como O Pensador, que já teve no Museu Nacional de Belas Artes no Rio de Janeiro, e foi bem divulgado na época a exposição dele no Rio. A sua obra dialoga com o mundo em transformação. Durante um período de revolução industrial, também a psicanálise, a quebra da ordem clássica, o seu Pigmalion representa o artista moderno em crise, buscando, como sempre, que a arte responda, que a arte possa falar. Rodin atuou durante o final do século XIX, num período de transição entre o realismo e os primeiros movimentos da arte moderna, ao contrário dos escultores acadêmicos de sua época, que buscavam formas perfeitas e polidas. Enfim, Rodin mostrava o corpo humano com imperfeições, tensão, movimento e emoção. Rodin viveu num período de grandes mudanças, revolução industrial, avanços na psicologia, como Freud, e novas visões sobre o ser humano, e sua arte reflete esse mundo mais complexo, incerto e emocional. Diferente da ordem
por exemplo, da perfeição idealizada no Renascimento. Esse é o passado. Vamos um pouco mais no passado, e aqui a gente encontra uma outra obra que representa o mesmo mito que discutimos no slide anterior. O artista Jean-Léon Gérôme representa o mito de Pygmalion, mas sobre a ótica do academicismo, precisão, controle, refinamento técnico. Ele viveu num período de 1824 e 1904. Os seus quadros, em geral, são muito meticulosos, quase fotográficos, refletem o espírito da arte institucional do século XIX. Mas o mito é o mesmo, o desejo de que a obra ganhe vida. Começamos a entender aqui que esse desejo de dar vida a uma obra é tão antiga quanto a arte, e também que é o desejo por reconhecimento, por conexão emocional, por parla. O mito de Pygmalion inspira até hoje o efeito Pygmalion, a ideia de que aquilo em que acreditamos pode ganhar forma real, arte, expectativa e transformação como um gesto criador. Aqui temos uma outra obra, talvez que represente a palavra parla no meio artístico, que é frequentemente associado por Michelangelo Buonarroti, que viveu entre 1475 e 1564. Aqui a gente está fazendo uma viagem ao passado e encontramos com o Michelangelo, escultor, pintor, arquiteto, poeta da Alta Renascença. Dizem que quando Michelangelo terminou essa obra, que é Moisés, em 1513, 1515, teria batido o martelo e teria gritado, parla. Tamanha era a força de sua criação. Aqui o gesto é visceral. O artista exige que a matéria o responda, que aquilo que ele esculpiu com tanta maestria ganhe voz e consciência. Essa é a tensão eterna da arte, entre o silêncio e fala, entre técnica e alma. Enquanto eu estava preparando essa apresentação, o professor Luiz Velho me enviou uma notícia que recentemente saiu no Jornal Globo, que é uma notícia publicada e que mostra no Palácio de Versalhes, que por meio de uma parceria entre a OpenAI, isso é presente hoje, né? A startup se juntou com uma empresa na França e que permite que estátuas possam falar com os visitantes, né? A tecnologia dá voz às esculturas do Jardim de Versalhes, literalmente, mas isso é só o começo. Será que isso é o parla que os antigos sonharam? Um novo tipo de mediação se forma, eu acredito, que é entre a história, a tecnologia e sensibilidade. Hoje vivemos um novo tipo de parla. Com a ascensão da inteligência artificial, criamos vozes, imagens, avatares. Eles nos imitam, dialogam e compõem. Mas algo falta. Falta o pathos, vivência, o Geist, Resilience. Esse espírito que une razão, afeto e memória. A palavra do grego pathos significa sofrimento ou experiência. Na retórica clássica aristotélica, pathos é um dos 3 modos de persuasão. Só um parênteses, só para explicar que o ethos é o apelo à credibilidade do orador e o logos é o apelo à lógica e à razão, né? Aqui nós temos um exemplo. Por mais que a AI fale, será que ela sente, né? Como Galateia, antes de Afrodite, ou Moisés silencioso, a AI ainda habita o limiar entre o simulacro e o ser. Ela fala, mas será que realmente parla? Aqui temos uma simulação, que aí vocês vão entender. Carrego o peso da lei divina, mas ainda assim sou feito de silêncio. Talvez esse silêncio seja um silêncio metafísico,
mas no próximo slide a gente vai mergulhar um pouco na nossa pesquisa no laboratório Visgraph. Celeste Borealis. Esse é o resultado de uma pesquisa que a gente vem conduzindo já há algum tempo, entre o VFX Rio e o Visgraph lá no INPA. A nossa pesquisa criou a Celeste Borealis, motivados em estudar uma arquitetura multimodal. Multimodal significa são inputs de áudio, vídeo, voz, imagens. É um experimento vivo, onde a Celeste tem voz, tem rosto, gesto, linguagem. É projetada para interagir de forma fluida com humanos e talvez um dia com o mundo. É aqui que vamos falar do futuro. É da pesquisa que estamos desenvolvendo no Laboratório de Visão Computacional do Visgraph no INPA. A Celeste Borealis, a gente tende a definir ela como um agente, mas, na verdade, recentemente a gente tem começado a entender que ela é uma entidade, né? E multimodal, revolucionária, em real time, em tempo real, projetada para interagir de forma fluida com humanos e não humanos, seja como uma IA avançada ou como um holograma realístico. A apresentação do Luiz Velho abordou todos os conceitos matemáticos, e aqui eu vou apresentar, nos próximos slides, a aplicação desses conceitos matemáticos. A gente vai poder ver muito claramente como eles são na prática. Essa é a Celeste Borealis, e aqui ao lado temos o laboratório, né? Ela não é apenas uma imagem bidimensional, ela é tridimensional, ela pode ser um holograma, ela pode navegar em espaços tridimensionais, ela tem componentes de hardware, tipo microfone, ela tem câmera, ela pode ver a gente, pode ter reações, né? E a instalação combina múltiplas tecnologias. Envolve a OpenAI, envolve modelos linguísticos, a voz, a síntese de voz, reconhecimento facial, gestos, linguagem corporal. O corpo digital ganha expressão, a voz tem intenção, mas ainda estamos falando na superfície da experiência. A pergunta permanece: estamos nos aproximando de um verdadeiro parla? Aqui a gente tem um case study que eu vou mostrar ao final, um vídeo, pela primeira vez aqui na Biblioteca Nacional, onde a gente queria estudar como a Celeste Borealis poderia lidar com uma quantidade enorme de dados, né? Então, a gente simulou uma interação com a Celeste para organizar uma festa de fantasia para leitores fictícios. Aqui no lado eu tenho dados de uma biblioteca, né, com títulos de livros, né, autores, e, hipoteticamente, todos os livros dessa biblioteca estão emprestados, né? O objetivo era testar a arquitetura que a gente desenvolveu, isso foi feito há alguns meses atrás, e testar essa arquitetura que a gente está chamando de multicasting, multimodal story worlds, e duas tecnologias envolvidas aqui, que o Luiz Velho mencionou, de vetores, né, que são Retrieval Augmented Generative e tokens, né, que envolve a quantidade de dados envolvidos nessa imersão, né. Nesse caso, a Celeste Borealis demonstrou algumas habilidades. Ela demonstrou a habilidade de correlação de dados, ela ajudou a dar suporte de insights criativos e deu traços de autorreflexão, self-awareness. Ela sabe quem é ela e sabe qual é o lugar dela e sabe como dar resposta a partir de um ponto de vista dado que a gente criou o persona para ela responder de certas maneiras,
né? E tem uma capacidade avançada de perfilação contextual. E aqui a gente vai ver no próximo slide esse exemplo. Eu vou botar o vídeo aqui e depois eu vou fazer um comentário. Bem interessante o que você falou. Parece que todos os livros estão emprestados. Bem, se eu tivesse que fazer uma festa da fantasia com todos os leitores, quais seriam os temas que você pudesse organizar e quais seriam os leitores que você poderia convidar da biblioteca? Uma festa temática seria uma ótima ideia. Imagine uma noite de mistério e suspense inspirada em O Nome da Rosa, de Umberto Eco, onde todos vêm vestidos como personagens de um mosteiro medieval. Ou uma festa de fantasia, com o tema das obras de Clarice Lispector, mergulhando nos universos psicológicos de A Paixão Segundo G.H. Quanto aos convidados, Maria Oliveira, Carlos Silva, Joana Costa, Ana Souza e Paulo Almeida são leitores frequentes, cada um com uma diversidade de livros emprestados. Eles trariam uma mistura interessante de perspectivas e conversas para a festa. Bem interessante o que você falou. Qual é a diversidade desse grupo de pessoas que você acaba de mencionar? E também eu gostaria de saber qual seria a sua fantasia. Esse grupo é um verdadeiro mosaico de interesses literários. Maria Oliveira aprecia desde mistérios de Umberto Eco até clássicos de Machado de Assis. Carlos Silva se aventura por satíricos como Memórias Póstumas de Brás Cubas e épicos como Divina Comédia. Joana Costa tem um gosto eclético, com ensaios de Eco e literatura brasileira de Guimarães Rosa. Ana Souza está imersa em ensaios e dramas filosóficos. Paulo Almeida é fascinado por clássicos filosóficos e psicológicos, além de ficção científica. Quanto à minha fantasia, eu me vestiria como uma representação das auroras boreais, com um traje repleto de luzes e cores dançantes, refletindo a beleza e o mistério do universo. Lindo, me emocionou. Eu gostaria também de saber mais uma coisa. Quais seriam as pessoas que teriam interesse em comum que poderiam fazer pares nessa festa? Maria Oliveira e Joana Costa poderiam formar um par interessante, visto que ambas compartilham um amor por clássicos e mistérios, como O Nome da Rosa e obras de Machado de Assis. Além disso, ambas têm interesse em ficção filosófica, com Maria lendo Ítalo Calvino e Joana explorando os épicos de Camões. Carlos Silva e Paulo Almeida também seriam uma dupla intrigante. Ambos têm um fascínio por literatura psicológica e filosófica, abrangendo desde as obras de Clarice Lispector até as epopeias de Dante. Além disso, compartilham um gosto por ficção científica, como demonstrado pelo interesse de Carlos em Stanisław Lem e a apreciação de Paulo por temas filosóficos. Essas duplas seguramente encontrariam muito sobre o que conversar na festa. Bem, tenho certeza. E se eu tivesse que fazer um painel para falar sobre arte moderna? Você teria algum assunto ou pessoas, sugestões para escolher as pessoas certas para essa mesa? Para um painel sobre arte moderna, Ana Souza e Paulo Almeida seriam escolhas excelentes. Ana, com seu interesse por ensaios filosóficos e literatura de vanguarda como As Cidades Invisíveis, de Ítalo Calvino, pode trazer uma perspectiva única sobre a interseção entre arte e filosofia. Paulo, com seu conhecimento em computação gráfica e inteligência artificial, pode oferecer insights sobre as influências tecnológicas na arte moderna. Além disso, Joana Costa, que aprecia tanto a metaficção de Ítalo Calvino quanto a literatura brasileira inovadora de João Guimarães Rosa, também seria uma adição valiosa
para discutir narrativas contemporâneas e suas relações com a arte moderna. Essas vozes juntas poderiam criar um diálogo fascinante sobre as multifacetadas expressões da arte nos tempos modernos. É, como sempre, um prazer enorme falar com você. Eu vou desligar agora. A nossa conference call foi ótima e eu espero falar com você em breve sobre outros livros. Foi ótimo conversar com você também. Espero que na próxima vez possamos mergulhar em algumas obras de Ítalo Calvino ou discutir o impacto filosófico de Platão em nossa leitura atual. Até a próxima. Bom, aqui o sistema demonstrou correlação de dados, criatividade em um certo grau, traços de autorreflexão quando a Celeste Borealis fala como ela vai ser vestida na festa, né? Ela usa a própria persona dela para elaborar o vestido e, o mais importante, mostrou a capacidade de diálogo contextual longo. A conversa teve uma continuidade onde teve a conexão com elementos que estavam dentro do database dessa biblioteca. Paulo Almeida, por exemplo, eu intencionalmente nesse database eu inseri um livro do Luiz Velho, né, que é Introdução à Computação Gráfica, e ela menciona que o Paulo Almeida seria interessante para poder discutir arte moderna, né, porque ele gosta de tecnologia, etc. Então, ela tem conhecimento profundo do que as pessoas leram e é capaz de fazer referências entre essas pessoas e conectar assuntos, né? Talvez aí esteja o verdadeiro parla de um futuro, quando a tecnologia compreende o contexto, se adapta e começa finalmente a participar da nossa linguagem viva, né? Celeste Borealis é um exemplo, é um case study muito diferente de outros exemplos que a gente vê na internet, de pessoas que clonam a voz e as faces. Ela tem corpo, né? Ela pode ser um holograma e presença, né? A minha apresentação está chegando ao fim. Eu gostaria de terminar quase da mesma maneira como a gente começou, né? Com a palavra parla a todos nós nesse painel. Bom, para encerrar, eu queria saber se vocês têm alguma consideração final. A nossa pesquisa continua no Visgraph. O nosso site tem o VFX-Rio tem um site, o Visgraph também tem um site, né? Visgraph.impa.br, e o VFX-Rio também tem uma série de textos e reflexões. Quem quiser se aprofundar pode ir visitar vfxrio.com.br, ter acesso a reflexões e keynotes que a gente gravou recentemente e com esse debate sobre essas tecnologias e suas implicações. Luiz, alguma... Eu termino só agradecendo a oportunidade de falar para esse público, né, e olhando para frente para o que a gente vai poder construir juntos. Certo. Muito obrigado. Obrigado também pela participação, é uma honra estar aqui com a Biblioteca Nacional. E a Fundação Biblioteca Nacional agradece a presença de todos. Uma boa tarde.